Fala, concurseiro! Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos, aprovado em 7 concursos e mais uma aula, um bate-papo com o professor José Mário Chaves. Ele que tem hoje este livro aqui. Eita! Este livro aqui, Você Não Sabe Estudar, que já é o primeiro mais vendido da Amazon na categoria Guia de Estudo. E para mim, o melhor livro do Brasil sobre concurso público. Então, ele vai falar hoje sobre mais um mito que é aquelas pirâmides do aprendizado que você vê direto. Nossa, você vê direto na internet gente falando sobre ela e ele vai falar que isso daí é falso e vai mostrar qual que é o verdadeiro princípio que você tem que aplicar no teu estudo para escolher o método, a técnica com mais eficiência. Então, segue pro corte. Nós estamos já com alguns cortes. Em breve eu publico o que está restando. Acho que faltam mais uns 3 vídeos. E toda essa entrevista que eu fiz com esse grande mestre, professor José Mário Chaves. O link para a compra do livro está aqui embaixo. Vamos pro corte. Muita gente segue o que a gente chama de pirâmide de aprendizagem. Acho que é mais famoso que o curva de esquecimento é a pirâmide de aprendizagem, porque essa daí, acho que ela passa do mundo do estudo, né? Todo lugar que você vê é a pirâmide de aprendizagem. Apesar de você afirmar no seu livro que elas não existem, como que você julga isso daí? O que é essa curva? Por que ela está errada? Explica aí para o pessoal. Assim como a curva de esquecimento, né, a pirâmide de aprendizagem talvez seja uma aberração maior, porque a curva de esquecimento, apesar dela não poder ser utilizada porque falha, conforme a gente já discutiu aqui, pelo menos ela existiu. E as pirâmides, né, na verdade, de aprendizagem, nem sequer chegaram a existir. E aí é um problema gigantesco pedagógico aqui no Brasil. Para você ter uma ideia, né, nos cursos de Desculpa, pedagogia hoje. desculpa, professor. Só para mostrar para quem não conhece ou quiser relembrar aqui, ó. Ah, claro. Se você jogar no Google aqui, ó, você vai ter assim diversas pirâmides de aprendizagem para mostrar como é uma Milhões e coisa assim milhões de imagens, né? consolidada e muito falada, muito difundida aí. Desculpa, professor, interromper. Não, não, pode deixar até na tela, se você quiser. É até bom para que o pessoal veja, né? Eu acho que todo mundo já viu em algum momento, né? Porque é usado na área da educação, eu já vi empresa na área de negócios, eu já vi na rede social o pessoal da área de negócios, da área de comércio exterior, todo mundo usa essa pirâmide para encaixar, assim, alguma coisa dentro do mundo dele, dentro da realidade. Então, assim, se tornou uma verdade absoluta. E como toda verdade absoluta acaba sendo algo incontestável, né? Isso é triste, Guilherme, porque as pirâmides de aprendizagem, as supostas pirâmides de aprendizagem, hoje no Brasil, para que você tenha uma ideia, elas são estudadas no curso de pedagogia. Eu te falo porque eu fiz o curso e tem matéria que professor lá do curso fala da pirâmide, ensina Meu coisas, Deus. como você deve aplicar isso em sala de aula com base na pirâmide. Hoje também site de cursinho, tem muita gente que fala, tem coach aí da área educacional falando. Eu já vi dissertação de mestrado e tese de doutorado aqui no Brasil, que o sujeito fala da pirâmide de aprendizagem, e, e assim como eu vi nessa dissertação e tese, a maioria das vezes que alguém faz referência, ela cita qual livro que supostamente estariam essas pirâmides de aprendizagem. Na maioria dos casos, a pessoa simplesmente não fala a fonte. Ela fala, se pirâmide de aprendizagem existe, ela é isso, 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 e se você não fizer isso, isso e isso com base na pirâmide, você vai ter um desempenho cognitivo ruim. Quando as pessoas resolvem citar a pirâmide de aprendizagem, em quase 100% das vezes, eu até deixei aqui, eu tenho os livros, elas citam que a pirâmide de aprendizagem ou está nesse livro aqui do William Glaser, uns vão falar que a pirâmide está aqui, e outros vão falar que a pirâmide está nesse outro livro aqui do William Glaser. E pior, e aqueles que vão falar que a pirâmide está nos dois, ou seja, ela estaria replicada nos dois. Vou mostrar aqui para vocês, não sei se eu consigo,
Mas, assim, se a gente folhear aqui, não tem absolutamente nenhuma pirâmide e tampouco, mesmo, tampouco qualquer informação de uma hierarquia de conhecimento dentro do livro. Veja, não tem pirâmide, não tem quadrado, losango, não tem absolutamente nada em nenhum dos livros. E aí é uma tristeza, né? Porque você vê um sujeito na tese de doutorado, igual eu vi, e falando que a pirâmide está em um desses livros, quando na verdade não está, a pessoa mentiu, assim, e a banca provavelmente que avaliou passou batida, né? Porque deve achar que existe mesmo. Então, essas pirâmides, que inicialmente nessa mentira educacional começou, nem foi com o William Glaze, começou com outro pesquisador, eu relato bem isso lá no meu livro, de maneira mais explicada, mas o William Glaze, eu acho que, vamos dizer assim, ele foi o maior expoente que se creditou ter construído uma pirâmide de aprendizagem. O outro foi o Edgar Dale, né, e o outro o William Glaze. Não existe pirâmide de aprendizagem, é algo completamente falacioso. Não tem como você fazer aquela hierarquia conforme está na pirâmide que o Guilherme colocou na tela. Tá Não aqui, ó, tem a como você hierarquia. fazer. Olha lá, ainda colocam ali aprendizagem passiva e ativa, né? Alguns colocam. Isso aí tem de site educacional, de centro de estudo, assim, é uma coisa terrível, né? O máximo que dá para falar, tem como você voltar aí, Guilherme, na pirâmide? Volta aqui, sim. Volta na pirâmide mesmo. O máximo que dá para falar, vejam ali, que ela começa em ler, depois escrever, e ao final ali é o que mesmo, Guilherme? No finalzinho ali? Ensinar. Ensinar. Ensinar, isso. O máximo que dá para a gente falar das pirâmides de aprendizagem, apesar delas não existirem, mas se quisermos tirar algum proveito de algo que não existe, que é uma verdadeira fake news, é dizer que, na verdade, existe um contínuo. Como assim um contínuo? O sujeito começa lendo, depois ele escreve, depois ele vai partindo, vamos dizer assim, ele vai evoluindo até o momento lá na base da pirâmide que ele pode ensinar alguém. Então, o máximo que a gente pode falar é que existe um contínuo ali. Por exemplo, hoje eu sou professor universitário. Por que, que eu sou professor universitário hoje? Por que, que hoje eu ensino as pessoas? Porque eu li, porque eu escrevi, porque eu observei, porque eu vi, ouvi, discuti, pratiquei, ou seja, eu criei ali, eu passei pelo passo a passo até chegar ali na base. É o máximo que daria para tirar de proveito disso, porque essa hierarquização do conhecimento, essa aí pirâmide que o Guilherme está mostrando, ela ainda está meia, vamos dizer assim, meia boca. Por quê? Porque ela não está mostrando dados, né? Porque o normal aparece ali 90%, em cada um dessas bases aparece 90%, 80%, ou seja, Sim. dando a entender que existe uma hierarquização, de que quando você, essa do lado esquerdo aí tem, quando você faz uma determinada coisa lá, por exemplo, quando você lê, você aprende 10%. Quando você pratica lá no finalzinho, na penúltima lá, você aprende 80%. Quando você ensina, você aprende 90%. Então, essa hierarquização da forma que está aí não tem nenhum fundamento, inclusive foi testada, né, eu coloco isso lá no meu livro, as informações dos pesquisadores que testaram isso. O resultado foi completamente diverso do que está aí, não tem nenhum fundamento, 10, 20, 30, vejam, números bem redondos, né, algo que em termos científicos é até da gente achar estranho, né, a gente desconfiar. E vejam que até em termos lógicos, Guilherme, se a gente for pensar, fala assim, poxa, como é que um sujeito que está ensinando algo vai aprender 90%? Ora, para ele ensinar algo, ele não vai aprender 90%, ele já teria que ter aprendido 90%, né? Porque se ele está ensinando algo para alguém, é até um contrassenso, assim, como que o sujeito vai praticar algo que ele, em tese, se você está praticando algo é porque você já aprendeu ali, ou está aprendendo e está praticando. Ah, pô, aí você aprende e do nada você aprendeu 80%. Então, vejam, a gente pode apresentar várias coisas aí para, vamos dizer, para criticar e apontar elementos falhos, mas de maneira geral, eu acho que basta dizer que pesquisadores lá nos Estados Unidos já, inclusive, foram atrás na época do William Glaze, né, e do Edgar
do Edgar também, que também, na verdade, não tem nenhuma pirâmide, né? O Edgar, na verdade, tem um cone da experiência, né? Que alguns já transformaram em cone da aprendizagem. Os pesquisadores foram atrás deles, falaram, algumas vezes vocês fizeram isso? Aí eles, não sei nem do que vocês estão falando, assim. Então, não se sabe cientificamente quem inventou essa mentira. Em qual momento histórico alguém simplesmente pegou esses dois pesquisadores e fez essa pirâmide aí, suposta pirâmide, sabe? A gente não sabe determinar isso. O que a gente sabe, sem dúvida e com toda certeza do mundo, é que essas pirâmides não existem, nunca existiram, não tem como serem fundamentadas dessa forma hierárquica e tampouco aqueles dados 10, 20, 30 coincidem com a realidade. Então é uma falácia generalizada. E qual deveria ser, então, a preferência, né? Porque ele tenta estabelecer uma hierarquia bem definida, né? Ler é o último e tal. Seria a ideia de estudo passivo e ativo? Qual que seria a melhor Se a leitura gente, dessa... Melhor sistematização, né, dos estudos? se a gente for pegar, como que eu posso dizer, fugindo até da pirâmide um pouco, mas assim, o que a gente sabe hoje é que o estudo ativo ele é bem melhor que o estudo passivo. Óbvio, todo mundo para chegar no estudo ativo, ele passa pelo estudo passivo, né? Ele lê, ele assiste uma aula e tal, ou seja, ele perpassa pelo estudo passivo e aí depois ele caminha para o estudo ativo. Ou seja, o estudo passivo é necessário. No entanto, o foco deve ser o estudo ativo, porque é o que realmente traz um aprendizado e uma memorização mais robustos. Então, é o que a gente tem que focar o estudo ativo, dentro dessa perspectiva. Agora, dentro do estudo ativo, qual a ferramenta utilizar? Qual a melhor? Aquela que força mais a memória. Então, eu uso flashcards, eu faço questões de prova, eu tento ensinar algo para alguém, que também vai ser um estudo ativo. O que eu faço? O que é melhor? Depende do grau de dificuldade. Quanto mais difícil, quanto mais você requer do seu cérebro para ele lembrar uma informação, se o Guilherme me faz uma pergunta aqui e a resposta para mim é muito fácil, ou seja, eu consigo captá-la rapidamente no meu cérebro e oferecer ao Guilherme, meu ganho cognitivo vai ocorrer, porém ele é baixo. Se o Guilherme me faz uma pergunta muito difícil, eu vou ter que ficar aqui forçando o meu cérebro, poxa, sei lá, se vira aí, vira nos 30, busca essa informação para mim que eu preciso responder o Guilherme. Quanto mais difícil for eu responder a algo, mais força os neurônios e maior resultado cognitivo. Então, o que é melhor? Estudo ativo, o melhor vai ser aquilo que força mais a memória.